pretty sky. Touching gently my soul. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vou fazer mais uma vez sugestão de disco indispensável. Agora vai ser um pouquinho diferente. Em vez de ser um vídeo de discos indispensáveis, eu vou falar sobre um disco indispensável, né? Seguidinho já vou falar sobre esse disco. Antes de mais nada, faço mais uma vez o convite, quem não está inscrito no canal, quiser se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho, será muito bem-vindo, estará ajudando bastante. Quem não conhece o canal do Wagner Xavier, né, mais uma vez faço sugestão aqui, a recomendação para conhecer, o link eu deixo sempre na descrição. Wagner Xavier é aquele que lançou os livros de rock raro, o cara conhece muito, tem muito material lá na casa dele, e ele está sempre apresentando uns discos muito bons aí, no canal dele. Quem não conhece também o canal Ilha do Rock, também gosto sempre de recomendar, porque é muito bom, tem lives, tem dicas de roqueiro, né, que o pessoal às vezes manda vídeos lá, e também eles começaram agora uma série mostrando, algumas pessoas mostrando os seus aparelhos de som, coleção de disco e CD e tal, bem interessante também. Fica na descrição o link do canal Ilha do Rock e do Wagner Xavier também. Eu deixo na descrição também os links das playlists dos vídeos que eu já fiz de discos indispensáveis, outros discos indispensáveis, introdução ao rock progressivo, os bate-papo também, aquelas músicas com 20 minutos ou mais, né, os top 10, também tem vários vídeos, várias playlists que eu deixo tudo na descrição. Então quem não conhece, quiser dar uma olhada, tem bastante coisa interessante para ver. Sobre o disco em questão, como eu já deixei no título aí, hoje eu vou falar sobre essa banda maravilhosa aqui, chamada Far East Family Band. O disco é o Nippon Jin, muito bom, muitíssimo bom esse disco. Antes de começar a falar sobre esse disco, dois agradecimentos que eu tenho que fazer. O primeiro para o Wagner, esse do Rock Raro, o Wagner Xavier, porque foi ele, num bate-papo que eu fiz com ele que me apresentou essa banda aqui. Eu nunca tinha ouvido falar do Far East Family Band, e realmente fui atrás e valeu muito a pena, é muito bom esse disco. Eu ouvi pela internet e tal. A outra pessoa que eu tenho que agradecer é o Aloysio Carreira, que foi quem me deu esse CD aqui. O cara me deu um presentão, porque ele viu o vídeo, acho que um corte que eu botei, um corte daquele bate-papo do Wagner, ele me falando desse disco aqui. E aí o Aloysio, ele disse que tinha esse disco, mas que ele não estava mais tão interessado, ele preferia outros estilos e tal, e aí ele me ofereceu. E eu, seria um presentão, né? Eu agradeço. E o cara mandou. Esse disco aqui foi ele que mandou. Então eu agradeço muito para o Aloysio e para o Wagner também, o Wagner por me apresentar e o Aloysio por me presentear. Bom, esse disco aqui, a banda então, Far East Family Band, esse disco é o Nippon Jin, de 1975, uma banda japonesa. Essa banda eles lançaram 4 discos, esse aqui é o segundo da banda, mas antes dessa banda tinha o Far Out, que é uma outra banda, se não estou enganado, lançaram um disco só em 73, com um membro só que está nesse disco aqui. Então, mas pelo que eu andei dando uma olhada, assim, o Far Out foi o embrião do Far East Family Band. Bom, sobre os membros da banda, esse que estava lá no disco e está nesse aqui também é o Fumio Miyashita. Esse aqui é guitarra, cítara, voz e teclado. Além dele tem o Hirohito Fukushima, voz e guitarra. Akira Ito no teclado. Aí no teclado e percussão também, então tem 3 citados aqui como teclado, né? Mas esse aqui é o mais famoso, teclado e percussão, Masanori Takahashi, também conhecido como Kitaro. Kitaro, que depois fez carreira solo, lançou vários discos, né? Com seu estilo bem característico, né? Muito sintetizador e tal. A gente percebe muita influência do Kitaro nesse disco aqui. Além deles, então, Akira Fukakusa no baixo e na bateria o Shizuo Takazaki. Em geral, o que dá pra dizer desse disco? No geral, ele é todo cantado em inglês, assim, exceto um pedacinho de uma música, tem uma parte cantada em japonês, mas quase tudo em inglês. O vocal é muito bom, não é nada assim, nossa, extraordinário, melhor vocal de todos. Não, mas ele é muito bom, não deixa nada a desejar. E assim, quando o Wagner me falou desse disco, ele
ele me disse o seguinte: isso aqui é o Pink Floyd japonês, tá? Não é à toa que eu tô com essa camisa aqui, porque não tem melhor definição, né? Sobre esse disco Nippon Jin, não tem melhor definição. É um Pink Floyd, é igual, praticamente igual, mesmo estilo, principalmente desse disco aqui, o Dark Side of the Moon. Tem o que? Tem muitos solos de guitarra maravilhosos, assim, sensacionais, com bases fantásticas também. Assim, não tem virtuose, né? A gente não ouve muito virtuosismo, o cara destruindo na guitarra, debulhando, quebradeira, não tem nada disso, né? Igual ao Pink Floyd, dá pra dizer, porque os solos do Gilmour, por exemplo, a gente não vê muita rapidez, assim, mas a gente vê uma criatividade incrível com umas bases também fantásticas. E as bases que a gente vê aqui também, a cozinha que a gente chama, né, o teclado, principalmente teclado, baixo, é uma mais fantástica que a outra, sendo que o teclado, os sintetizadores do Kitaro, né, chama muito atenção, são muito intensos, mas não intensos no sentido de, como eu falei, de rapidez. Volume, assim, é muito bom, torna os solos de guitarra, que já são maravilhosos, ficam mais fantásticos com essas bases ainda, né. Falar um pouquinho então rapidinho sobre cada faixa. A primeira faixa é a mais comprida, que é a Nippon Jin, que dá nome ao disco, ela tem quase 17 minutos. Ela tem uma introdução bem oriental, inclusive com a cítara, fica um bom tempo aquela introdução típica assim, de música oriental. Depois entra o que é o principal de toda a música, assim, uma levada bem lenta, assim, de todo o disco, dá pra dizer, essa característica principal do disco. Uma levada bem lenta, bem estilo Dark Side of the Moon, às vezes lembra um pouco Echoes também. E toda ela é quase 17 minutos, ela é toda assim, fora aquela introdução, toda ela assim, cantada em partes, várias partes com solo de guitarra, mas assim, nem um pouco arrastada, não cansa. É uma música muito agradável de ouvir, apesar de comprida, a gente não cansa, a gente vai ouvindo e quer ouvir mais, né? A segunda faixa, que se chama The Cave, se a primeira Nippon Jin lembra o Dark Side, essa aqui lembra demais a Time do Dark Side. Então a gente está ouvindo a base e parece que vai começar a cantar Time. Assim, muito parecida mesmo, muito legal, fantástico. Eu não me incomodo, tem gente que não gosta, isso é cópia do não sei o que, eu não me incomodo. Tem gente que fala, por exemplo, mudar rapidinho aqui, tem gente que fala que o Triunvirá não gosta porque é cópia do Emerson Lake and Palmer. Eu digo, pô, mas não é fácil copiar o Emerson Lake and Palmer, os caras são muito bons. Triunvirá é outra banda fantástica também. Mas isso aqui não quer dizer, é parecido com o Pink Floyd, então não tem graça, tem muita graça, é muito bom. Então essa segunda se chama The Cave, ela lembra muito a Time, né? Mas ela chega um momento que ela muda completamente, fica parecendo uma trilha de filme de aventura, o que é muito típico de rock progressivo, inclusive. Fica o baixo mais rápido, nada de destruindo, nada debulhando, assim, mas fica um pouco mais rápido, assim, uma coisa um pouquinho mais acelerada. A base do baixo e o teclado já fazendo uma base fantástica também, com um solo de guitarra muito, muito bom também. Lá depois, mais adiante, volta a ser como estava antes, bem tranquilo, uma música bem calma. De novo, Time, né? A gente lembra na hora do Time. Uma música fantástica. Isso, no vinil, é o lado A, né? Essa comprida, Nippon Jin, e mais a The Cave, que também tem seus mais de 8 minutos. Agora, o lado B do vinil. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora todas as outras músicas elas são interligadas. Então, não tem a questão no vinil, termina o lado A, começa o lado B, não tem como ligar, né? Então, todas são ligadas, né? E algumas são bem curtas, outras são mais compridas. Então, algumas a gente percebe que é mais para fazer uma introdução, para fazer uma ligação de uma para outra. Então muitos poderiam dizer, então não precisa, não, precisa sim, porque torna o disco fantástico, isso torna o disco fantástico. É tudo muito bem encaixado. Né? Terceira faixa, então, essa não chega a 3 minutos, ela é um pouco mais curta, Undiscovered Northern Land. Isso é basicamente efeitos de teclado, né? Típico Kitaro, né? Aqueles efeitos de teclado e tal, que vai servir como introdução para a próxima, mas também eu digo, não cansa. São efeitos, sabe, não tem... além de efeitos de teclado, tem alguma outra coisa, um outro instrumento, mas o principal é isso aí, mas não cansa. Tem gente que acha, não gosta, acha chato e acaba passando para outra faixa. E eu acho sensacional. Emenda daí na quarta faixa, que é Timeless. Eu falei da Time, né? Não, o nome dessa música é Timeless. Lembra também o Dark Side of the Moon. Né? Posso ser repetitivo, mas não tem, lembra mesmo. Mas isso mais no começo. Depois ela muda, fica uma levada mais rápida, assim, diferente do estilo principal do disco, fica uma levada mais rápida, sensacional também. É um show, assim, o instrumental dá um show, ela é cantada, né, mas ela tem esse instrumental que dá um show, de novo, baixo e teclado fazendo bases, assim, sensacionais, para um solo de guitarra que fica também sensacional, já é sensacional e com a base fica mais ainda. Basicamente todos os solos de guitarra do disco são fantásticos, sem ser quebradeira, né, sem ser aquela virtuose, porque as bases ajudam muito. Né?
Bom, aí emenda na quinta faixa, que é The God of Water. Ela é mais curta também, tem seus 2 minutos. Essa também é efeito de teclado, mas ela é tipo... sim, The God of Water, eu achei que eu estava falando da outra. Ela é tipo um vento, assim. Né? A gente imagina um barulho de vento, né? Serve também de ligação para a próxima. Então ela não é nada além disso. Serve então para ligar com a River of Soul, outra música sensacional. Ela começa com uma guitarra baixinho, assim, né? Um dedilhadinho, assim, com flauta. Até eu não vi quem que toca flauta aqui no disco, não achei. Um pouquinho mais de pesquisa na internet eu teria achado. Mas eu não achei, eu só lembrei disso depois, mas tudo bem. Depois a gente vê, né? Depois a gente vê. Mas tem flauta, inclusive, no comecinho, né? Aí depois entra a voz. E é uma música, assim, muito tranquila, como o estilo principal da banda. Outra música muito tranquila, vai bem na paz, assim. Praticamente não tem bateria, a gente ouve mais o chipô abrindo e fechando, né? Para marcar o tempo. Lá adiante, assim, entra a bateria, mas a atmosfera é a mesma. Toda bem tranquila, uma levada bem calma, assim, de bateria. E lá no final volta a flauta também. Eu adoro flauta. Quem já viu nos outros vídeos sabe. Eu adoro flauta no progressivo, seja flauta doce, transversa, gosto muito. A sétima faixa, ela já é um pouco diferente. The God of Wind também tem 2 minutos e meio. Tal. A River of Soul, não falei, tem 8 minutos e meio. A outra é um pouco mais comprida, né? God of Wind também, ela tem... Essa instrumental, ela é um pouco diferente. Ela é instrumental, mas não é aquele efeito de teclado, não é tranquila. Ela tem muita percussão. Eu não sei se é, como é que se diz, o tamborim, né? Não é tamborim, puxa, a conga, não sei se é isso, mas é muita percussão, muito barulho de percussão e prato fazendo tsh, não batida no prato, né? Aliás, essa é muita percussão e cítara, Esse do prato, né, esse ruído do prato é na faixa seguinte, que é Moving Looking. Essa tem mais ou menos 1 minuto e 40, né? Então a anterior tem seus 2 minutos e meio, basicamente isso que eu falei, a percussão e a cítara, claro, tem um pouco dos outros instrumentos. A oitava faixa, que é a Moving Looking, essa sim tem o prato, né, fazendo tch, e também muito efeito de teclado e voz também. Lá no final, muda também, uma coisa interessante, ela tem 1 minuto e 40 mais ou menos. No final, ela vira uma espécie de um rockzinho bem dançante, assim, mas só no final, ela já é curta. E no finalzinho, ou seja, uma parte muito curtinha, fica um rockzinho. E aí emenda na próxima, que não é a continuação do rockzinho. Interessante, é só aquele pedacinho ali. A nona faixa, que é Yamato, ela é mais curta, ela não chega a 1 minuto. É interessante, ela tem também alguns efeitos também, com um tanto de voz. Né? E o interessante, assim, principalmente no final, que a gente fica ouvindo só a voz, é uns coros de voz fazendo uau, 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 umas coisas assim, até ir dando um fade, no finalzinho é só voz, né? E ela vai dando um fade para emendar na próxima. Mas é uma coisa interessante aqui, Yamato é o nome dela. Para verem a letra, vamos ver se vai dar para ver, ela é muito miudinho aqui. A letra da Yamato é uau, 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 uau. Ou seja, esse coro que eles fazem no final, uau, uau, uau. É muito interessante, é muito legal, é até meio humorada, né? Levemente humorada, coisa que a gente não vê tanto nesse disco. Eles são uma banda muito séria, dá para dizer assim. Ali tem um toque de humor, né? E aí emenda também na última faixa, que é espetacular. Mystery of Northern Space. Outra música bem tranquila, bem estilo Far East Family Band, ou seja, estilo Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Não só Dark Side, como eu falei, lembra Echoes, lembra várias outras, até aquelas levadas da Atom Heart Mother, que é umas levadas mais lentas para o solo do Gilmour também, entre várias outras do Pink Floyd. Lembra muito essa faixa também, a última, Mystery of Northern Space. Ela é bem tranquila também. Ela é lenta, é cantada, né? E também cheia de sintetizador. O sintetizador está em todo o disco, né? A gente ouve bastante a influência do Kitaro. Mais uma vez, solo de guitarra com aquelas bases fantásticas, assim, e um diferencial. Lá, mais da metade para o fim, entra violino. Então a gente ouve violinos no final. Também não sei quem faz o violino, mas eu sei que torna a música mais fantástica ainda. E é um desfecho, assim, incrível pro disco. Resumindo tudo isso que eu falei,
Isso aqui é uma obra-prima. Tá? Nipponjin, da banda Far East Family Band, disco Nipponjin, de 1975, banda japonesa, obra-prima. Tá? Quem não conhece isso aqui, vai atrás. Quem gosta do Pink Floyd, quem ama esse disco aqui, eu não tenho a menor dúvida que vai gostar disso aqui, que vai se apaixonar por isso, não tenho a menor dúvida. Porque é muito parecido realmente, a não ser aquelas pessoas que, isso é cópia, então não gosto. Bom, eu não penso assim, né? Mas tudo bem. Então, mais uma vez, agradeço muito para o Wagner por ter me apresentado essa obra-prima e para o Aloysio por ter me presenteado com essa obra-prima aqui. Nunca vou esquecer isso aí, hein? Certo? Muito obrigado então a todos que estão assistindo e até o próximo vídeo. Valeu!